Tem coisas que você decora, né, nessas técnicas. Eu acho que já é importante você decorar o quanto antes. Veja que o capítulo de derivadas, né, ele já está na página 114 dessa apostila, que já é um negócio enxuto, tá tipo quase na metade. Ou seja, antes teve toda a revisão de funções, teve limite, né, e teve também a derivada pela definição e algumas teorias de derivada. A Uhum. gente já está na seção ponto 6 aqui do capítulo de derivada. Mas eu acho que tudo isso é bem secundário. Isso aqui que é o importante, as regras de derivação, tá? Eu vou falar brevemente só, eu acho que dá até para passar rapidinho aqui, é bem rapidinho, na ideia de derivada. Assim, a ideia geométrica, porque tem muitas coisas, assim, grosso modo, bem grosso modo, derivada é uma taxa de variação. Tu entendendo isso, tu vai conseguir aplicar a derivada para um monte de coisas, tá bom? Derivada é uma taxa de variação. Então, por exemplo, a velocidade é uma derivada, porque ela é a taxa de variação da posição no tempo, certo? Quando a gente fala assim, a velocidade era 50 quilômetros por hora, é posição, é distância, deslocamento, é quilômetros, né? Dividido pelo tempo, que é horas, certo? Então foi a Sim. variação que o carro teve ali num determinado tempo. Mas veja, mesmo com velocidade, você pode pensar em dois conceitos de velocidade. Você, por exemplo, está indo para casa da sua avó. Daí você sabe que a distância para casa da sua avó é 10 quilômetros. Vamos fazer uma coisa assim um pouco mais brutal. É 100 quilômetros, sua avó mora longe. E você demora 1 hora para chegar lá, de carro. Ou seja, você pode dizer que a velocidade média dessa viagem foi 100 quilômetros por hora, certo? Uhum. Porque você se moveu 100 quilômetros em 1 hora, então foi 100 quilômetros por hora. Muito bem. Mas isso não significa que você manteve 100 quilômetros por hora o tempo todo. Porque teve semáforos, teve momentos que você pôde acelerar mais, passou dos 100, e por aí vai, né? Então, o que eu quero dizer é que a derivada, ela é justamente isso que você move, que você mede instantaneamente. A derivada é aquilo que o velocímetro está mostrando no carro, sabe? Às vezes aumenta, às vezes diminui, né? O que é diferente da velocidade média. Tu tá conseguindo entender a diferença de uma coisa para outra? Sim, sim, entendi. Maravilha. Então tá bom. Então a derivada está mais associada com essa velocidade média. Show de bola. Bem, tendo em vista isso, né? Essa é uma característica um tanto teórica da derivada. Nós temos a característica aqui geométrica, que é o seguinte, né? Nós temos uma função que é dada por essa curva preta, e eu posso pensar em dois pontos, e posso colocar uma reta nesses dois pontos. Eu chamo essa reta de reta secante, porque ela cobre dois pontos, né? E beleza. Você pode notar que com essa reta a gente cria um triângulo, né? Tem um ΔX aqui embaixo de variação da coordenada x do ponto P para a coordenada x do ponto Q. E a mesma coisa para os y, né? Uhum. Note também que esses x's e y's não são só coordenadas dos pontos da reta, mas como coordenadas dos pontos da curva, né? Afinal de contas, são pontos que a reta é igual à curva, certo? Uhum. Entendi. Maravilha. Então, como qualquer reta, né, desde que a gente é criancinha, lá no primeiro ano do ensino médio, a gente aprende que dá para obter o coeficiente angular dessa reta com esse ΔY por ΔX. É uma das primeiras coisas que a prof ensina para a gente na escola. Né? O coeficiente angular, lembra lá a equação da reta y igual a x mais b? Normalmente provavelmente está no teu cérebro assim, ó. Y igual a x mais b. Daí a prof ensina que o a, que é o coeficiente angular, é ΔY por ΔX. Tu pega dois pontos, subtrai os y e o x, e faz divisão enquanto coeficiente angular. Beleza? Entendi. Provavelmente está aí no teu cérebro. Isso aqui é muito importante. Mas assim, quando eu digo muito importante, é muito importante pra caralho. Tá ligado? Porque tu vai Uhum. usar isso aqui pra sempre na tua vida. Reta e derivada. São as duas coisas aí que tu pode ter certeza que na graduação tu não vai poder dizer assim, mas por que eu vou usar isso, professor? Porque tu vai usar, muito. Uhum. Então tem que estar assim, muito ligado isso aqui. Mas isso é um tanto óbvio, né? A razão da variação da reta é a razão das variações dos y e dos x. Não tem muito o que falar teoricamente sobre isso. Mas também, se tu pensar do ponto de vista de triângulo, né? Essa divisão ΔY por ΔX é justamente a tangente desse ângulo. Uma vez que tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Né? Então, tudo muito óbvio, muito claro aqui.
Mas agora vamos pensar o seguinte, esse ponto Q... Ah, tá, e veja, né, delta Y por delta X lembra aquilo que eu falei para você de velocidade média, né? A velocidade média não é o deslocamento dividido pelo tempo? Então é como se o delta Y fosse o deslocamento e o delta X o tempo. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar que esse ponto Q, ele está se aproximando cada vez mais do ponto P. Daí tu vai ver, obviamente, a reta mudando o comportamento, ela vai mudando a inclinação. Até o momento que esse ponto Q, ele está infinitesimalmente perto do ponto P. Ou seja, a distância entre eles é zero, né? Tende a zero, sendo mais preciso. Muito bem. Show de bola, tá pegando a ideia? Então tá bom. Então veja que a fórmula continua sendo a mesma, só que agora a gente mete um limite aqui, né? Onde a distância de x1 tende a ser x0, e x1 tende a ser x0. A coordenada do ponto Q tende a ser a coordenada do ponto P. Ou seja, esta merda aqui embaixo tende a zero, né? Que uma coisa é igual a outra é zero. Muito bem, só que a gente escreve de um jeito bonitinho, onde esse x1 que está aqui, ele vira x0 mais delta x. Óbvio. Quem é x1? Quem é esse cara? É esse cara, mais essa distância aqui, né? Veja essa distância aqui, que a gente estava chamando de delta x, não é mesmo? Obviamente, se delta x está tendendo a zero quando o ponto Q tende a se aproximar perto do ponto P. É tudo muito prático. Eu não quero que tu pense isso do ponto de vista matemático abstrato. Isso aqui é bem lógico na prática. Né? Muito bem. Então esse cara tende a zero, esse cara aqui tende a zero. Obviamente isso aqui vai dar uma continha para fazer. E essa continha dá justamente o coeficiente angular, né? Note que se você jogar fora o limite e, né, isso aqui é igual que está aqui, né? Que era justamente a definição do coeficiente angular da reta. Então, na prática, toda essa conta aqui vai ser para encontrar o quê? A equação da reta tangente à curva num determinado ponto. Em qual ponto? No ponto x0, y0, que é o ponto P aqui da nossa conversa, né? Então, é uma equaçãozinha que usa o limite para encontrar o coeficiente angular da reta, ou melhor, a equação da reta como um todo, tangente à curva no ponto P. Beleza? Legal. Agora, o que isso aqui tem a ver com derivada? Tudo, porque isso aqui é a derivada pela definição. Então, uma forma geométrica de interpretar a derivada é que ela é coeficiente angular da reta tangente num ponto. Beleza? Então, toda vez que tu está calculando derivada, tu pode pensar isso também. O valor numérico dela é o mesmo valor que o coeficiente angular da reta tangente no ponto que tu está jogando ali nela, né? No caso, nesse x0 e nesse y0 que tu estás a colocar na equação. Beleza? Entendi. Ótimo. Bem, então a gente vai pular toda essa parte teórica, porque essa parte teórica é bem difícil, porém um tanto inútil. Então, não vamos gastar muito cérebro com isso. O importante é você saber que toda esta parada que eu estava te contando é a derivada. Note, então significa que toda vez que eu vou calcular a derivada eu tenho que fazer um limite? Não. Você pode, mas você não vai fazer. Por quê? Porque existem essas regras de derivação que são muito mais importantes. Tipo, muito mais simples de fazer. Se você souber fazer essas regras de derivação, que são coisas decoradas, como eu falei para ti, você não vai precisar ficar fazendo limite. Ninguém faz, né? Na prática, ninguém faz. O professor, se ele for meio Zé Mané, ele vai criar na cabeça de vocês essa necessidade aí que não é verdade. Então, eu já tô te dando os atalhos aí, beleza? Eu te mandei no Zap uma tabela de derivadas, então tem ali um monte de derivadas que são realmente muito importantes de você decorar, tá? Muito bem. Show de bola. Então, voltando aqui, man. Tem algumas regras para decorar. Pô, tô falando demais. Deixa eu dar um gole no meu café aqui. Muito bem. Então, regras de derivação. Daqui para frente tem que saber tudo. Não é difícil, não. Tu é um cara esperto, tu vai pegar rapidinho. Derivada de uma constante. Veja só, isso aqui é bem teórico. O que acontece? Ele quer saber quem é a derivada, ou seja, a taxa de variação de algo que não varia. Constante é algo que não varia, certo? Por definição. Isso que é uma constante. Constante é algo que não varia. Então, o que vai ser qual vai ser a taxa de variação de algo que não varia? Zero.
todo sentido do mundo. Então, em outras palavras, quando você ver um número sozinho e te pediria a derivada dele, a derivada é zero, acabou. Uhum. Tá lá numa equação, tem um 10 lá, a derivada é zero. Muito bem, regra da potência. Essa aqui é a regra que mais vai aparecer. No Brasil a gente chama de regra do tombo. É o seguinte, se tu tiveres um x elevado a n, né, pode ser qualquer número aqui, pode ser, por exemplo, até uma raiz. Afinal de contas, quando tu vê raiz de x é a mesma coisa que x elevado ao meio, concorda? Uhum. Isso. Então, se tu vê uma função como essa, te pedirem para derivar, a derivada é o seguinte, nx na n menos 1, ou seja, o n tomba, a gente chama de regra do tomba, ele caiu. E em cima fica o mesmo n que estava antes, menos 1. Veja que aqui ele explica tudo isso por né, definição, sacou? Ele prova que isso aqui é sempre verdade. Mas tu não precisa disso. Uhum. A menos que o teu prof aí. Tu estuda na UF? Sim, sim. Porra, tu estuda na faculdade daquela maluca lá, então, que disse que dá pra parar um cara com um fuzil com uma pedra. Tu já viu ela por aí? Ela é um mito. Nunca vi não, cara. Mesmo. Mas tu tá ligado do que eu tô falando, né? Cara, não perguntou não, eu nunca vi isso não. Oi? Sério. Desculpa. Nunca vi isso não, cara. Não sei que não. Meu, não é possível que tu nunca. Vou, velho. Nunca Então tu é vi, um cara nunca muito vi. focado. Tu é um cara muito focado, porque é só o que se fala no Instagram e tal. Meu, escrever aqui: parar ah, um traficante com uma pedra. Essa maluca aqui. Deixa eu mandar pra você. Não, eu vou ter que te mandar porque eu acho que não aparece o som nas coisas que eu mostro aqui. Mas, meu, depois tu vê esse vídeo aí, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí são Vou os ver, vou mitos ver. da Universidade Federal. Ó, anyway. Que bom que você tá no departamento da turma que não é maluco. Exatas costuma ser um pouco mais. Em especial engenharia, são pessoas mais práticas, né? Eu, como sou da física, às vezes tinha uns malucos na física. Uhum. Porque não é muito prático assim, mas a engenharia é uma área muito prática. Então, show. A derivada de um x na n é isso aqui. E aqui tem uns exemplos, ó. X elevado a 7 cai o 7, 7 menos 1 em cima. Uhum. Pela mesma lógica, quem que é a derivada do x é 1? Hã? Como assim? Como assim? Bem, tem toda a lógica do mundo aqui, né? Deixa eu mostrar pra É, ti. porque ele vai dar zero, né? Exato, então não preciso Entendi. explicar. Eu falei que você é um cara esperto. Ó, então agora a derivada de uma constante por uma função. Ah, é zero. Não, calma aí. A constante que zerava era aquela sozinha, eu te falei. Aquela não está sozinha, aquela está acompanhando uma função, né? Então, quando ela está acompanhando uma função, a gente simplesmente ignora ela e deriva a função. Como assim? 3x a quarta, ignora o 3, deriva o x a 4. 4 cai, 4 vezes 3, 12. Sacou? Uhum. Easy. Entendi. 4 menos 1 em cima. Mesma coisa com constantes estranhas, como π e dividindo. Cai o 3, 3 sobre π, x ao quadrado. Nada mais do que isso. Uhum. E aqui, outra regra aqui, também muito simples. As regras, por enquanto, estão simples. Logo vão vir as regras difíceis e depois vem a regra que, particularmente, quando eu estava fazendo graduação, fez 75% da turma desistir de cálculo, que é a regra da cadeia. Anyway, se você tem duas funções se somando, né, você pode fazer a derivada delas separadamente e depois somar. Ou seja, a derivada, isso aqui é o símbolo de derivada, das somas é a soma das derivadas. Sacou? Então é legal, porque daí tu pode fazer em pedaços, né, em partes mais simples. Depois tu junta tudo. Facilita a vida. Tá. Então tá bom. Isso aqui também é outro símbolo de derivada, esse apóstrofe aqui em cima, tá? Se tu vê isso, tu sabe que tu tá derivando. Uhum. Muito bem. Agora, bem, como é a primeira vez que tu tá vendo derivada, o professor não chegou a falar de derivada pra ti ainda, né? Não, começou a falar só. Tá. Normalmente eu pergunto pros meus alunos se eles acham que conseguem resolver isso aqui. Essa aqui é uma derivada muito simples, mas a maioria diz que não. É o que é bem sintomático. Mas como tu ainda não viu na faculdade, não tem problema. Eu vou explicar isso aqui, vou fazer um exemplo, depois vou te pedir para fazer um parecido. Veja, como é uma soma, a gente quer derivar, a gente coloca o símbolo da derivada aqui em todo mundo. Já não está derivado, só está indicado que será pelo apóstrofe aqui. E como é uma soma, eu posso fazer separadamente todo mundo.
né? Uhum. Derivada da soma, soma das derivadas. Bem, então agora vamos derivar. Ou vamos aplicar mais regras para simplificar, né? A primeira aqui, né? Derivada do 7, zero. 7 é um número constante, derivada de constante é zero. 3x ao quadrado, vamos derivar. Bem, o 3 é constante, sai para fora, você deriva só o x ao quadrado. E, finalmente, esse mano aqui todo. 6 é constante, sai para fora. E a raiz cúbica de x a gente prefere deixar como um terço, porque daí fica mais simples de aplicar a regra do tombo lá que eu te ensinei, certo? Uhum. Olhando uma raiz não fica tão claro, mas olhando uma derivada fica bem claro, né? Muito bem. E bora fazer as derivadas então. Agora aqui cai um terço menos um em cima. Cai o 2, né? 2 menos um em cima, o zero já sumiu. Então, 6 vezes um. Vamos lá, né? Quem que é esse cara aqui? 3 vezes 2, 6. Então tá aqui. Né? 6, 2 menos um, x elevado a um. Show, tá derivado. Bem, aqui já tá derivado, né? Mas a nossa ideia é simplificar um pouco. Então, 6 vezes um terço é 2. Aqui o 2. Bem, quanto que é um terço menos um? Isso aqui é a dica que eu te dou, é sempre transformar o um que aparece nessa regra, né? Que é sempre um que aparece na regra, em, vamos dizer assim, do número que está no denominador da outra. Então, por exemplo, como é 3 aqui, tu vai dizer que o 1 é 3 sobre 3, né? Uhum. Que 1 de fato é 3 dividido por 3, né? Claro. Uhum. Então, 1 terço menos 3 terços fica menos 2 terços. Mas esse menos 2 terços estava em cima. Então, por regra de potenciação, né, que é uma regrinha que não tem nada a ver com cálculo, é lá da escolinha, né? Esse menos 2 terços vem para baixo, 2 terços positivo, beleza? Uhum. Ou aqui, se tu quiser, tu pode transformar de novo em uma raiz, mas isso fica a gosto do freguês. Uhum. Particularmente, eu, como professor, já aceitaria isso como resposta certa. O resto é simplificação. Bem, então, me parece que você pegou bem a ideia. Eu já te mandei essa apostila? Não, né? Vou te mandar Mandou, agora. mandou sim agora um pouco. Não, eu mandei uma tabela. Eu vou mandar a Ah, tá. Espera um apostila pouquinho. agora. Página 114. É ali que começa as derivadas que eu tava falando. Eu não vou fazer conta, não, mano. Tu é um cara esperto. Eu já acho que vale a pena tu já pôr a mão na massa. Não é porque eu sou vagabundo, não. Eu sou vagabundo, mas eu acho que isso aqui é mais didático. Uhum. Então, deixa eu fazer aqui para você. Ahn, beleza? Tente primeiro, sem minha ajuda, sem eu falar absolutamente nada. Tá com a apostila, tá com o que eu acabei de falar. Quando tu tiver feito, manda fotinho, quero o passo a passo, tá? Como se Uhum. tivesse feito uma prova. Esse do lado do pi, Ó, falei elevado ao que eu não vou quinto. te responder nada. Pensa nas coisas que eu falei, tá Não, tudo não, é no. só porque eu não sei. Tipo, é um alfa? É o quê? Ah, ali em cima, bem, isso É. também não importaria na prática, mas isso aqui é a letra E do número Ah, neperiano tá, lá, tá, né? tá, tá. Ah. De novo, de novo. Tudo, independente da letra ali. Bem, se fosse um X Uhum. seria um problema, mas como é qualquer outra coisa. Uhum.
Eu acho que tá certo aqui. Vou te mandar foto. É, pode mandar. Estou em dúvida desse 2 sobre 4. Que eu não sei se eu faço alguma coisa com esse sobre 4. Ou se eu só deixo como tá. E tira a foto. Porque senão tem que baixar, é chato. Deixa eu ver. Já tem muita coisa errada aqui. Bem, muita é safadeza minha, né? Uma coisa errada. Ó, aqui, beleza, você transformou em 3/4. Bem, não está muito bem escrito, né? Porque quem olha pensa o seguinte: o cara só está reescrevendo as coisas, e tudo bem. Né, na segunda linha aqui. Não, eu tinha que botar aqui a derivada, né? Mas Tô aqui vendo. e aqui você ainda nem colocou o símbolo de derivada, mas claro, poderia ter colocado. Eu não Então botei. não tem problema. E aqui supostamente você derivou já, né? Uhum. Digo supostamente porque obviamente está errado. Eu falei que você vai derivar funções, ou seja, quando tiver x. Aqui não tem Ah, x. não, né? Porra. Isso é uma Perfeito. constante, isso é uma Nem constante. pensei Então, nisso, eu só botei a regra direto. mas Tá tá certo. errado. De toda Não, forma, tá errado. Por quê? mas Porque é uma quem tá constante. falando. É uma constante feia, né? Porque é um número irracional elevado a outro, mas é uma constante. Então a Uhum, derivada é zero. Não tem derivada. uhum. Então já dá para pagar esta merda aqui. E o resto tá certo. Passou 3/4. 3/4 menos 4/4. Legal. E aqui também passou 2. Diminui em 5. Esse 2 sobre 4 eu não faço nada com esse sobre 4, eu só Cara, se deixo você mesmo? quiser simplificar, você faz, né? Ah, não, Obviamente o 2 e o 4 dá para simplificar, né? Não, tá, não. Eu tava perguntando se tinha alguma regra de derivação mesmo que eu tinha que fazer uma coisa, mas tá. Então, Não, não. tá. Lembre-se, a regra você aplicou certo, que Uhum, é ignorar a constante, continuar com ela multiplicando, né? Tá uhum. certinho, tá perfeito o que você fez. Tá, então, então. Agora o que dá para fazer é simplificar, né? Mas já tá certo, tipo, eu já Uhum, aceitaria como resposta, né? O que eu poderia, para deixar mais bonitinho, é colocar 3 aqui, 4x na quarta, né? Daria para simplificar dessa forma. E aqui, opa, menos, x a meio, né? Daí tá simplificado, mas o que tu fizeste já tá certo. Muito bem. Continuando. Também, pegou bem, eu falei que conseguiria sozinho, gostei. Só não vacila nas constantes lá que o professor pode trollar na prova igual eu trolei. Regra do produto. Agora a coisa começa a aumentar um pouquinho de nível. Veja que agora as funções estão multiplicadas uma pela outra, né? Estão somadas. Então a regra é o seguinte: quando você observa uma função que ela pode ser escrita como a multiplicação de duas funções, é a derivada da primeira vezes a segunda normal mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Beleza? É até musical. Derivada da primeira vezes a segunda normal mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Vai e volta, né? Show de bola. Entendendo isso, eu gostaria que você copiasse isso aqui, né? Só para ficar gravado aí na tua memória, na tua folhinha. E, uhum. obviamente, eu já vou pedir para você passar coisa aí. Ah, muito bem. Continuando. Tendo em vista isso, acho que você já copiou. É. Veja só, por exemplo, essa função. Ela, obviamente, pode ser observada como a multiplicação de uma função vezes outra, né? Professor, mas não dava para juntar todo mundo porque bases iguais somos expoentes? Dava, mas aqui a gente está treinando regra da potenciação, né? Ou melhor, regra do produto, falei besteira. Muito bem. Então vamos lá, vamos utilizar a regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda normal mais derivada da segunda
vezes a primeira normal. Beleza? Oi. Agora faz as contas, né? X ao quadrado, que é a derivada 2x. Mantém a segunda normal multiplicando. Quem que é a derivada de x elevado ao meio? Cai 1 meio, x no meio menos 1. Tranquilo, tranquilo. Então essa aqui já é a derivada. O cara olhou para isso e percebeu que dava para somar, ou melhor, dava para juntar. Dava para somar, porque por incrível que parível, esse cara aqui, x vezes raiz de x, tem a mesma ordem do x ao quadrado dividido por raiz de x. Muito bem. Então ele disse que dá para juntar esses caras, vira isso. Beleza. Aqui eu já aceitaria como resposta, né? Show. Mas essa é uma forma de resolver. Essa forma que ela te permite outra forma, que é juntando, né? Uma vez que bases iguais somos expoentes, ele juntou 2, ele somou, né? 2 mais 1 meio da raiz, 2 mais 1 meio é 5 meios. E daí, nesta nova versão simplificada, antes de derivar, né? Esse é um ponto interessante, você pode mexer na função antes de derivá-la, né? Para simplificar, se você perceber alguma coisa interessante. Derivou, caiu, coisou, já era. Bem mais rápido, né? Uhum. Então, quando te permitirem fazer isso, legal. Beleza? Então, eu vou agora fazer um exemplo de uma situação também um tanto curiosa, que você pode manipular antes. Mas poder não significa que é a melhor coisa possível, né? Por exemplo, sei lá, põe um 12 aqui para deixar bem zoado. Você poderia fazer, era distributivo. Mas veja que a probabilidade de você errar essa distributiva aqui, né? Porque tem muitos termos e coisas, é chato, né? Então, talvez uma situação como essa, em vez de você fazer a distributiva, seja mais interessante já partir da regra do produto, sacou? Uhum. Veja, aqui você tem a possibilidade. Se você tivesse, por exemplo, uma raiz, daí você já não teria a possibilidade, né? Então são situações que você vai avaliar para ver o que facilita para ti. Claro que essas avaliações ficam mais claras depois de você ter prática, né? Que nem um pedreiro, ele tem muitas ferramentas lá, o bom pedreiro sabe usar todas elas e sabe usar cada uma melhor em suas determinadas situações. É isso que eu quero que tu entenda. Não é para tu fazer a coisa de forma mecânica. Então, a gente vai chamar esse cara de G e esse de H. E a gente sabe que se nós temos uma função que é um G vezes um H, a derivada vai ser, olha só, vou até só copiar aqui, porque eu de fato sou vagabundo. A multiplicação desses dois caras, derivada da primeira e derivada da segunda. Muito bem, então a gente já identificou quem é G. G é x ao quadrado mais x mais 3. Quem que é a derivada? Cai o 2 mais 1, né? Isso aqui você já sabe derivar tranquilamente. Uhum. E a mesma coisa para H. X na 12 mais x na 8 mais 1. Quem é a derivada? Quem é o H'? 12x na 11 mais 8x na 7. Beleza? Então agora a gente parte para a regra. Derivada da primeira, que é isso aqui, né? O gelinho. Veja, uma vez que você tem as pecinhas, é só colocar elas no lugar, né? Então por isso que é legal essas regras, porque elas simplificam a nossa vida. A gente põe as peças no lugar e já era. Vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda, que é isso aqui. Vezes a primeira normal. Note que eu estou colocando parênteses em todo mundo, porque se eu não colocar parênteses, vai parecer que eu só estou multiplicando o primeiro cara. Eu estou multiplicando toda a G. Sacou? Toda a G. Então tem que pôr o parênteses. Tá aí derivado. Agora a pergunta: posso fazer distributiva? Pode, mas eu acho meio tosco. Né? Vai ser muito trabalhoso, vai ficar maior, não sei se vale a pena. Aqui já serviria como resposta certa, tá? Uhum. Então tá, então agora é sua vez. Vou pôr uma função para você derivar aqui. Vai ser
x ao quadrado menos 5x mais 6 vezes a raiz de x. Olha só que funçãozinha tranquilinha. Vou te enviar tudo que eu fiz aqui. Eu quero que você faça da mesma forma que eu, que você mostre os passos, tá? Uhum. Pode usar papel aí, cara. Tá escrevendo tão pequenininho. Vou mandar pra você. Eu acho que é isso. Não, não, isso aqui é da outra aluna. Ah, que merda. Foi. Bem, eu vou mijar, já volto. De boa.
E aí, tio? Saiu a conta? Cara, acho que terminei agora. Eu vou te mandar, se não der tempo, a gente corrige pra sua aula, então. Vai dar, sim. Deixa eu foto aqui. É. Let me see your math. Muito bem. Então você identificou esses caras como G e como H. Não me mostrou a derivação, mas tudo bem, eu acredito. Daí você pôs a derivadinha. Aqui o sinal mudou, não sei porquê, né? Era menos, virou mais. Ah, deve ter. Foi errado, já nem percebi. Aqui no TDAH. Raiz de x mais o Frumbles aqui. Show, bem. Particularmente, eu não acho que você precise fazer a distributiva. Na verdade, você não precisa. Eu pedi a derivada, não a simplificação. Uhum. Né? Então, showman, você pega as coisas muito rápido mesmo. Recomendo que para a próxima aula você já venha com as outras coisas lidas ali, pelo menos lidas, né? A próxima regra, que é a do quociente, e a regra da cadeia. A gente vai focar na regra da cadeia na próxima aula. Uhum. Abraço, valeu! Tá, valeu.